Alguém aqui já teve a oportunidade de visitar o museu? Já foi ao museu em algum outro momento da vida? Um aqui, o restante não. E aí eu fico muito feliz em ser a pessoa que vai mostrar para vocês o que é o museu. Você já deve ter visto no filme e tal, sei lá, no TikTok, no Instagram. E aí o que normalmente é o museu? É um espaço que guarda objetos que podem ser artísticos, históricos, antigos, beleza. Mas aqui a gente está vendo que tem algumas coisas diferentes. Primeiro, eu sou lá de BH, vim lá de Belo Horizonte para poder trazer um projeto aqui para vocês. Ou seja, o museu é itinerante, a gente já vai fazer uma excursão até lá. Eu aqui trouxe para vocês até aqui. Então, é um instrumento musical indígena. Isso aqui chama-se madeiro ou pau de chuva, que é um instrumento musical. Esse é um instrumento musical que produz som. Presta atenção no som que ele produz então. Dá para ouvir no fundo legal? Lembra o som de chuva. Objeto cultural indígena. Vocês já ouviram falar na dança da chuva, não viram? A dança da chuva, que indígenas fazem a dança da chuva, para vir chuva e tal, mas é exatamente o contrário. Nunca existe dança da chuva, e sim dança para a chuva. Antes da estação chuvosa, é muito comum se fizesse uma celebração para questão feliz, uma festa, em homenagem àquilo que trazia vida para as aldeias e tudo mais. E aí esses são os objetos, pau de chuva e tambores, chocalhos e tudo mais, faziam uma dança. Os povos indígenas sempre tiveram uma conexão muito grande com a natureza. Antes existia previsão do tempo, meteorologia e tudo mais, que já tinham esse conhecimento. Um outro objeto que está aqui ainda, um outro objeto indígena que eu quero mostrar para vocês, o museu é sobre a escravidão, então a gente fala sobre cultura africana, mas também não podemos esquecer dos indígenas. Outro objeto indígena já é essa lança aqui, que é uma lança já que representa as lutas, as guerras de povos indígenas contra a dominação portuguesa. Primeiro houve o escambo da troca, depois tentaram escravizar cada um deles. Lógico que eles não aceitaram, com suas lanças, arcos, flechas e tudo mais, lutaram, guerrearam contra, ganharam algumas batalhas, perderam outras e, infelizmente, assim a vida. Agora vamos falar um pouquinho sobre povos de origem africana, começando também com objetos culturais. Aqui eu tenho essa máscara que veio lá da Costa do Marfim, máscara de uma madeira chamada ébano. E vocês já devem ter visto essas máscaras aí, aula de arte e tudo mais, mas para que afinal de contas serviam máscaras como essa aqui? Eram máscaras celebracionais, ou seja, alguma comemoração. Podia ser dois povos em guerra, e aí essa guerra acabou, eu vou lá e ofereço uma máscara para aquela tribo que era minha rival, então com o que ele tinha também disponível. Essa tinha de madeira, mas tinha de bronze, tinha de couro, enfim. E aí ela podia ser, então, para selar a paz, mas podia ser para comemorar uma boa colheita, o nascimento de um novo herdeiro lá na tribo. E aí, junto com a máscara, continuando. Então, junto da máscara, teríamos também música, teríamos uma festa. Mostrei para vocês um instrumento indígena, esse aqui já é um instrumento de origem africana. Para quem já jogou capoeira, esse aqui é um parente do agogô. Isso aqui chama-se tambor de língua. Não sei tocar esse filme muito bem, não. Essa abertura aqui lembra um pouco do formato de uma língua. Então, aí rolava uma grande festa lá, no momento da entrega da massa e tudo mais. Eu mostrei para vocês esses 4 objetos primeiro, culturais, por quê? Eu quero que vocês entendam uma coisa primordial. A história da escravidão ela não começa com a escravidão. A história da escravidão. Então, gente, imagina que você e todo mundo aqui, vira de frente, pessoal, todo mundo que está aqui na sua escola,
atrás, lá no continente africano, beleza? Vocês estão lá vivendo suas vidas, em paz, tranquilos, plantando, colhendo, caçando, vivendo, normal, como qualquer outro, certo? Aí chego eu, lá nas suas terras, representando aqui um europeu, um português, por exemplo. E aí eu quero, Diego, que você e todo mundo aqui, eu quero que vocês trabalhem para mim. A partir de hoje, eu quero que vocês trabalhem para mim. Deixa eu te explicar como é que é o trabalho. Primeira coisa, Diego, eu não vou te pagar pelo seu trabalho, não. Tá? Você vai trabalhar por mim de graça. Fechou? Nenhum de vocês também não. Vai trabalhar por mim de graça. Segunda coisa, vocês vão mudar de continente, vão atravessar o continente, e eu não permito que você volte nunca mais para sua terra. Quando chegar lá, vai dormir no porão da minha casa. No porão, senzala, suja, imunda. Só vai comer o resto da minha comida. Não vou deixar nenhum de vocês juntos. Vão chegar lá, se conhecem. Cada um vai para uma cidade, cada um vai para um canto. Não quero que ninguém que fale a mesma língua esteja junto. É uma boa oferta de empresa que quer trabalhar para mim? Lógico que não, né? Ninguém vai querer trabalhar como escravo de ninguém. Mas eu não estou pedindo dinheiro, eu estou mandando você trabalhar para mim. Estou mandando, não tem essa de não quero. Se chegar alguém com uma arrogância dessa, o que vocês vão fazer com essa pessoa? Quer? E ele expulsar no mínimo, né? Para não falar outra coisa. E aí, Diego, sabe o que aconteceu? Vocês pegaram as suas armas. Olha só essa espada aqui, esse facão. Parece só a primeira turma que está vendo isso aqui, viu? Chegou para mim semana passada. Esse facão aqui, ele é uma arma que vem lá de onde hoje é a República Democrática do Congo. Chama-se Icacalá. Depois pesquisa lá no Google a arma do Killmonger lá do Pantera Negra, o vilão lá do Pantera Negra, é exatamente essa aqui. Eles pegaram suas armas e foram para cima de mim. Deu ruim para mim, né? Só que tem um detalhe, Diego. Se vocês têm suas armas brancas, aos pés e tudo mais, sabe o que eu tenho? Eu tenho armas de fogo, eu tenho a pólvora. Isso daqui é uma bala de canhão, segura para mim. Fala pro pessoal, se é pesado isso aí, se é leve. Pesado? Se é pesado do Diego aqui segurar, imagina sendo atirado de um canhão em cima de uma população. Só para alguém, Diego, se tomar uma dessa aqui? Não. Então houve conflitos entre povos de origem africana e europeia. Por causa do poderio militar, muitas, não todas, mas muitas das batalhas foram vencidas pelos europeus. E aí, quem não morreu, está preso. Tá? E não gosta, você está ligado. Agora, se eu só te seguro pela mão, pelo braço, uma hora você vai conseguir escapar. Para você não escapar, Diego, precisaria de algumas coisas. Primeira delas, isso daqui. Esse objeto aqui chama-se gargalheira, é feito de metal e ela vai se colocar assim no pescoço da pessoa. Segura aqui para mim, por favor. Só isso aí no pescoço dele vai fazer ele ficar preso. Para dificultar a vida dele um pouco mais, a gente tem também um cadeado. O tamanho do cadeado, que tem espaço fachado, trancava o cadeado junto desse objeto. E para não ter risco da pessoa escapar, tem que, obviamente, também a corrente. Essa aqui segura a corrente aqui para mim. Pode me passar aqui, ligado. Estão vendo que essa corrente aqui, e em tudo, olha só, essa corrente aqui, detalhes de nada. Cada ela é diferente do outro. Ela não foi feita numa indústria de ferramentas. Foi feita por um ferreiro, sei lá, 280, 300 anos essa corrente. Todos os objetos que eu trouxe para vocês verem são originais, tudo aqui é original. Sabe o que significa? Significa que tudo já foi usado de verdade. Essa corrente aqui, ela já foi usada de verdade para prender no pescoço de uma pessoa. Essa pessoa ser sequestrada, tirada do ambiente onde ela nasceu e cresceu,
ser trazida para um outro continente e trabalhar escravizada por outras pessoas. E se a gente vê uma história como essa, com os objetos que comprovam que ela é real, a gente vê então a gravidade do que foi a escravidão no nosso país. Pode voltar para o seu lugar, bate palma para ele, palmas, por ele ter participado aqui conosco em 1880. Quero ler para vocês aqui um anúncio, rapidinho. Olha só, anúncio comum. Dentista, Vieira da Cunha. Tem seu gabinete dentário, olha só, não era consultório. Tem seu gabinete dentário, a Rua do Comércio, podem ser procurados das 9 às 4 da tarde. 9 da manhã às 4 da tarde. É um anúncio comum, não é? Um dentista oferecendo seu serviço. Do lado desse anúncio, olha só que anúncio que tem. Escravo. Vende-se um crioulo de 26 anos, cor preta, sadio e vindo de fora, com princípios de pedreiro. Pode ser visto em casa de Guilherme Michel, a Rua do Comércio, número 23. Aqui do lado tem um dentista oferecendo seu serviço odontológico. Do outro lado, tem um cara que trabalha como pedreiro, mas ele está sendo vendido, não oferecendo seu serviço. Tem lógica uma pessoa, um cara de 20 e poucos anos sendo vendido numa folha de jornal? Isso não tem a menor lógica, mas isso já aconteceu há pouco tempo atrás. Em 1880, 140 e poucos anos atrás, claro que a gente vai falar aqui, vamos ver o que eles faziam, afinal de contas. Isso aqui é uma pequena enxada, aqui é uma região que tem bastante plantação chegando aqui, e bastante plantação. Olha só como é que é uma enxada no século XVIII e XVII. Toda torta, mal feita, pequenininha, assim, um capo desse maior, é lógico. Essa aqui é uma plantação de cana-de-açúcar. Lava lá um buraco, e aí a cana ela ia crescer. Quando crescia, eles iam cortar a cana para poder fabricar o açúcar e tudo mais, com um facão como esse daqui. Olha só, o facão não corta nenhum objeto que eu trouxe para vocês verem hoje, é perigoso, mas olha o quanto que ele já foi gasto. Abre parênteses aqui rapidinho, contar um caso aqui para vocês. Cortou a cana, levou para os engenhos. Como é que era fabricado o açúcar naquela época? O açúcar era fabricado em grandes tachas, derrubou a garrafa, caldo da cana, lá no tacho enorme. E aí, colocou no tacho, está fervendo o tacho, eu estou misturando ali, beleza? Aí o caldo da cana começa então a evaporar, vai ficando aquele melaço que seria o açúcar. O caldo da cana começa a evaporar e chega lá em cima, lá no teto. E aí, de repente, ele começa a gotejar. Gotejava geralmente em cima de uma pessoa escravizada que já tinha sido machucada, com surra de chicote talvez no dia anterior. A pele estava toda machucada, toda ferida. O que subia então era álcool, correto? Álcool em cima de ferida, o que faz? Arde. Essa garapa então era chamada de água ardente. Aí um dos nomes da cachaça, que a gente sabe que é feita da cana. E se ela ter pingado e ardia, era muito comum, então, depois eles pegaram, passaram a mão assim, provaram, é uma bebida alcoólica e tal. E como ela pingava, começaram a chamar também de pinga. Aguardente, pinga, aí talvez uma das origens do nome dessa bebida tão comum. Já no século XVIII, se descobre ouro aqui em Minas. Para procurar o ouro, eu tenho aqui uma bateia. Procurar o ouro já no viram lá no fundo do rio. Cavava um buraco, ia mexendo, movimentos circulares, força centrífuga. Então, eu vou separando já aqui dentro. O que é mais pesado vai ficando aqui no fundo. Nesse caso, o que era mais pesado era o ouro. Era assim que eles encontravam o ouro de aluvião lá dentro das minas de ouro, que eram fabricadas, que eram feitas com picaretas como essas aqui. Quem trabalhava nas minas eram escravos, certo ou errado? Vocês têm língua? Nesse
meninos são quietos assim mesmo? Mas são tímidos. São tímidos, né? São tímidos. Mas, vou perguntar de novo, quem trabalhava dentro das minas eram completamente errado. Não eram escravos. Hã? Então vamos entender. Luiz, eu aprendi, meu professor me explicou isso ontem. Como é que você vem me falar que não era? Vamos entender primeiro. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo esse procedimento todinho. Primeiro, eu fui lá em Ouro Preto. Nem Ouro Preto nem existia. Qualquer morro que eu bater sobre Picareta ia sair ouro, sim ou não? Não, é raro. Então, era de uma rocha específica de sair o ouro. Quem é o profissional que estuda minerais? É um geólogo. É um geólogo que estuda os minerais. Então, naquela época, tinham geólogos que estudavam os minerais para poder pesquisar, beleza? Então, a gente tem um profissional de geólogo. Aí, as minas de ouro eram tipo túneis muito profundos, 300 metros de profundidade, sem uma pilastra, sem uma espora. Quem projeta esse tipo de coisa é um arquiteto e quem executa essa obra é um engenheiro, para poder não ter nenhum desmoronamento, nenhum desabamento. E quem pega no pesado mesmo, aí já é um mestre de obras. Então, olha só, a quantidade de pessoas que tinha lá dentro das minas de ouro para poder fazer esse trabalho. E mesmo assim, esses arquitetos, geólogos, engenheiros, mestres de obras foram escravizados. Eram pessoas negras que trabalhavam lá em regime de escravidão. Mas quando a gente fala eram escravos, parece que a gente está resumindo a vida dessas pessoas apenas à escravidão. Mas pelo contrário, eram pessoas com conhecimento amplo, incrível, inacreditável. E mesmo assim eram tratados pior do que como qualquer coisa. E aí, tudo isso que eles faziam ali, vou pegar aqui. E estava dentro da nossa caixinha vermelha uma pedra, uma pedrinha. Tudo isso para achar essa pedrinha aqui. Mas não é uma pedrinha qualquer, não. Deixa eu mostrar para vocês aqui no fundo aqui. Vou abrir a lanterna aqui. O pilão de socador de água, parece? Mas vem cá, participa aqui com a gente. Você? Como é que você chama? Como? Lídia. Mãos livres, isso? Parece aquele negócio de socador de água, alguma coisa assim, né? Então segura aqui pra mim, uma mão do lado e uma mão embaixo. Segura aí pra mim. Não. Pesado, Lídia? Bem pesado, né? E as palmas aqui da Lídia. É só isso, só porque sentimento, só porque eu falo que é pesado, aí eu falar que uma proporção. Parece um sino que é feito do mesmo material do sino. Chama-se almofariz. Colocar essa pedra lá da mina de ouro que tem quartzo de minério de ferro, depois de triturar tudo isso, é que eles iam separar o rejeito, ficando apenas com o ouro. Dá para ver o brilho? Dá para ver? É de verdade? Sim, tudo que eu trouxe é de verdade. Mas parece com ouro? Parece. É encontrado dentro da mina de ouro, mas não é tão valioso quanto ouro. Essa pedra aqui, na verdade, ela se chama pirita. Tem gente que parece com ouro de tolo também. Por que ouro de tolo? Porque só um tolo, um pouco, acreditaria que isso era ouro de verdade. Continuando a história, mudando de assunto um pouquinho, nosso museu não é um museu do ouro, a gente está falando que é sobre escravidão, então a gente está falando exatamente sobre os trabalhos. Quais eram os trabalhos realizados naquele período? Vamos ver mais alguns aqui, mais rapidamente, para a gente poder mostrar tudo que tem aqui dentro. Então, mais 3 ofícios aqui, rapidão. Aqui eu tenho um enxó, a ferramenta de um carpinteiro que trabalha com madeira. Pegava então a marreta, ia batendo para talhar a madeira, para pegar aí
uma cadeira, uma mesa, qualquer coisa feita de madeira. Aqui um molde para a fabricação de sapatos, parece um sapatinho de madeira, mas os sapateiros também utilizavam isso aqui para poder trabalhar. Os sapateiros eram escravizados. Outro modelo de sapato aqui, só que esse aqui já é rígido, é feito de cobre. Na verdade é uma caçamba para se andar a cavalo, para apoiar o pé. Então, quem trabalhava com montaria em geral, escravizados também. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que cada trabalho foi feito não por homens livres, e sim pessoas escravizadas. Se o Brasil existe é graças ao trabalho de homens e mulheres negros. Se tinha casa para morar, quem construía as casas? Se tinha comida, quem plantava a comida? Quem colhia a comida? Quem cozinhava a comida? Era tudo isso homens e mulheres escravizados. Deixa eu pegar um outro negócio aqui. O que você acha que tem que ver? O que você acha que tem que ver? Tem ideia? É uma colher de pau, só. Uma colherona de pau. Essa colher de pau já representa trabalho daquelas mulheres que estavam lá fazendo a comida, as escravas de ganho também, que tinham que vender alguma coisa. Então a gente tem aqui mais um objeto de trabalho. E depois de tanto trabalhar, o que todo mundo queria fazer era descansar. Depois, no final do dia, cada uma dessas pessoas era forçado a entrar dentro de uma senzala. As senzalas eram, então, um local onde todo mundo ia ter que passar a noite. Mas não era um lugar saudável de se estar, pelo contrário. Aqui alguns objetos que eu vou mostrar para vocês aqui, de dentro das senzalas. Algumas coisas mais simples. Então aqui, acredito que vocês já tenham visto, isso aqui é uma lamparina, que é para iluminação lá da senzala. Tem também aqui fumo de roble, um cachimbo, era muito comum, lenitivo, que tinha-se lá dentro, era fumar um cachimbozinho, ou fumo de roble. Isso aqui é um pente quente, parece um pente comum, né? Mas ele é feito de bronze. Essa parte daqui, para quê? Era para poder alisar o cabelo. Colocava lá no fogão a lenha, colocava lá na brasa. A pessoa queria se adequar a um padrão que não era dela, e aí se queimando, como se fosse a volta da chapinha. Agora pensa, você que estava pelando, imagina se encosta aqui na pontinha do olho, se encosta no couro cabeludo, para poder se adequar a um padrão que não era dela. E aí, por fim, dormiam então todos trancados lá dentro da senzala, que é uma antiga fechadura de uma senzala lá de Diamantina, também a chave. Agora, e se alguma dessas pessoas um dia conseguisse roubar a chave lá da senzala e se estancar? O que você acha que todo mundo fez nesse dia? Fugiu, vou meter o pé ali, eu vou fugir. E aí houve então essa fuga. Todo mundo saiu correndo e tal. Na manhã seguinte, chegou o feitor e aí ele descobriu na contagem que estava faltando pessoas. A primeira coisa que aconteceu, tocou a sirene para avisar que tinham pessoas escravizadas que tinham fugido. Fugiu, já era. E aí começou a caçada. E quem queria caçar quem fugiu? Quem ia caçar quem fugiu era o capitão do mato. O capitão do mato era literalmente o caçador de pessoas escravizadas.
E para ele capturar quem fugia, ele também tinha os seus objetos. Vamos ver alguns desses objetos a partir de agora. O primeiro que ele tinha era isso daqui, isso que chama-se oleadeira. É feito de pedra, essa parte aqui couro. Então imagina que o cara está correndo lá, está fugindo, eu vi. Eu penso aqui na cintura, eu vou girar. Agora imagina se ele joga e pega na coluna. Se eu for paraplégica, nunca mais dá um passo. Se está aqui num corpo a corpo, bate na cabeça, a pessoa pode até morrer. A gente vê aí um pouco da crueldade que acontecia naquela época. Além aqui da boleadeira, tinha também uma espada. Participa aqui conosco, nosso querido diretor. É seguro deixar uma espada com ele aqui, gente? Não. Vou confiar, A gente pergunta, é pesada, não é? Pesada? Uma pessoa do seu tamanho, do meu tamanho, golpeando alguém com isso aí, vai prestar não, vai? Cadê as palmas? Não é afiada, lembra que eu falei que nenhum objeto é perigoso, mas é real, é de verdade. E o capitão do mato, ele também andava com uma arma. Lembra que eu falei que nada é perigoso, então ela não atira, não funciona. Ela está desarmada, não, ela é tão antiga que nem balas existiam naquela época. Antes de ter balas, munição, que a gente conhece hoje, as armas eram a pólvora. Aqui eu tenho esse chifre de boi. Esse chifre aqui servia para armazenar pólvora, ele é oco. Então tinha uma tampa aqui, só vai ter um buraquinho. Destampei, vou despejar a pólvora dentro dos dois cantos. Depois da pólvora, eu vou colocar aqui bolinhas de chumbo. Depois das bolinhas de chumbo eu vou empurrar tudo lá para dentro. E aí quando eu aciono o gatilho, vai explodir a pólvora e vai mandar o chumbo então para tudo quanto era lado. Se o capitão do mato ele está ali com arma, com espada, com farejador, anda a cavalo, o outro coitado está só com a roupa no corpo, quem é que vai levar vantagem nessa daí? Lógico que é o capitão do mato. Então, quando ele conseguisse capturar a pessoa, já era, ela estava ferrada. Aqui eu tenho esse grilhão aqui, ó, algema, que prende no pulso. Essa parte aqui vai ficar presa lá na parede. Então é muito pior você estar preso numa prisão. E você também pode ir andar dentro da cela, sentar para descansar. Imagina que tem uma coluna aqui, eu estou preso com o braço nessa altura, não consigo assentar, deitar, fazer as minhas necessidades, comer, beber, se ninguém traga para mim. É muito pior do que qualquer cela de prisão de hoje em dia. Esse outro objeto é chamado libano. O que é o libano? Isso aqui prende no pescoço, tá? Que é o primeiro com o cadeado. E esses ganchos aqui eram para a pessoa, quando fosse correr no meio das árvores, no meio dos galhos, pegasse aqui no pescoço. E aí ela ia, travou, não consegue sair correndo toda hora ela engancha nos galhos das árvores. E aí o capitão do mato vai conseguir chegar nela mais rápido.
alguns dos galhos vão quebrar e vai ficar então no chão, servindo de rastro para o capitão do mato continuar a sua busca, a sua procura, e não é apenas isso. A gente tem aqui também o ferrete, ou o ferro de marcar, que a pessoa, principalmente fugida, mas não apenas nesse momento, muitas vezes quando era adquirida também, eles iam lá simplesmente, pegavam a pessoa, amarravam os braços, pegavam esse ferrete aqui, esquentavam no fogo e deixavam essa marca na pele da pessoa. Quais são essas letras aqui? H e P. Eram as primeiras letras, as iniciais do nome e do sobrenome do escravocrata, aquele a quem escravizava. Porque então, antes de continuar, levanta todo mundo aqui para vocês. Vem cá. Como é que você chama? Nicole, abre as mãos assim, você sentiu o peso aqui, Nicole, abre as mãos assim. Isso. Não, segura aqui embaixo, que é melhor. É leve ou pesado, Nicole? De segurar assim. Pesado, né? Obrigado, Nicole. Tem algo que você quiser passar ali? Não? Palmas para Nicole aqui, obrigado. Agora, o que é isso aqui, afinal de contas? Isso aqui era preso no tornozelo da pessoa. Imagina que você trabalha como escrava de ganho. Você tem que vender alguma coisa passando pelas ruas da cidade. Aí as ruas de calçamento, você tem que andar arrastando isso aqui. Nicole, você ia conseguir sair correndo do capitão do mato com aquilo ali no pé? De jeito nenhum. Afinal de contas, é como se fosse uma algema gigante. Onde eu estou segurando aqui com minhas mãos, prendia o tornozelo da pessoa. Tornozelo esquerdo, tornozelo direito. Então a pessoa está com isso aqui preso nas pernas assim. Porém, aqui no meio prende o pulso da pessoa. Da mesma pessoa. Pulso um em cima e outro embaixo. A posição que eu pedi para vocês ficarem, que vocês ficaram aí por 10 segundos com a hora que eu fiz para contar, e ficaram resmungando, reclamando, não vou fazer não, que eu não quero, que eu não sou obrigado, sei o quê. A pessoa ia ficar trancada aqui nesse buraquinho aqui, viu um parafuso, que a pessoa era trancada naquela posição desconfortável ali, e não era por 10 segundos não. Imagina você ficar 1 hora presa desse jeito ali, por 1 hora inteira. Desde que vocês sentaram aqui, você está naquela posição ali. Já é absurdo, mas não é por 1 hora que a pessoa ficava presa, não. Era por um dia inteiro, 24 horas. São 15 para as 9 agora. Imagina que ontem, 10 horas da manhã, não vou nem falar que você está preso ali, não. Você foi proibido de levantar da cadeira. Chegou aqui ontem, 10 horas da manhã, e não pode levantar da cadeira. Aí você está na cadeira, confortável, tem lugar para apoiar. E aí você não pode levantar. Deu meio-dia, você já está cansado, o corpo já está todo quadrado de ficar na cadeira. Deu 2 da tarde, você não pode levantar para ir no banheiro. Você não almoçou ainda, você não lanchou, você não fez nada. Deu 3 horas da madrugada, está ventando aquela chuva que deu, e você está preso na cadeira. Deu agora e você ainda não se levantou. Muito desconfortável, só que você está sentado. Agora imagina para a pessoa que estava aqui, trancado nessa forma aqui. O quanto que era desumano. A pessoa ia sair daqui com uma lesão permanente na coluna, que a gente não conseguia ficar com o corpo ereto nunca mais na vida, nunca mais livre, e não aceitava esse avião. Não aceitava e resistia a ela. Imagina, eu peço por mim, aí vocês vão falar vocês. Imagina, eu nasci naquela época, me venderam, me separaram da minha família, me queimaram com ferro quente. Eu vou querer continuar naquele lugar ali? De jeito nenhum. O único pensamento que eu tenho na minha vida é: eu vou fugir daqui.
Ah, você vai fugir? Então beleza, você vai fugir. Então vai apanhar de palmatória para aprender a fugir. E bateu, nossa, não vai doer demais, estava louco, e doía muito. Só que essa dor uma hora vai passar. E quando essa dor passar, eu fujo de novo, eu sumo daqui. Ah, você vai fugir? Então demorou. Agora vai apanhar, é com essa palmatória aqui, é com essa aqui, madeira maciça. Você podia até quebrar o dedo de alguém. Ah, mas vai quebrar meu dedo? Não interessa. Uma hora eu mato um aqui, eu ponho fogo na casa, mas o que eu quero é ser livre. Se a gente lembra da escravidão muito por causa das punições, é que vocês entendam que a punição, na verdade, é a consequência. A causa era o desejo de liberdade dessa galera toda aí. É o desejo de liberdade. Raciocina comigo, pensa comigo aqui. O dono lá da mina de ouro, que tem um algema. O dono da mina de ouro, que tem o ouro. O dono da mina de ouro, ele ganha mais com a pessoa trancada no algema o dia todo, ou ele ganha mais com a pessoa livre procurando ouro para ele? Ganha mais em qual momento? Livre, né? Trancado no algema, ele não ganha absolutamente nada. Ele ganha mais com a pessoa sendo açoitada com um chicote, ou ele ganha mais com ela sadia procurando ouro para ele? Sadia. E ele também sabe disso, não é nada inocente. Então, Luiz, se ele ganha mais com a pessoa procurando ouro sadia, livre, por que ele então trata ela dessa forma aqui? Porque ela não quer trabalhar de graça como escravizada para ele. Ela quer ser livre. Vou repetir. A punição, na verdade, é uma consequência do grande desejo de liberdade dessas pessoas. A princesa Isabel foi lá, assinou a Lei Áurea, beleza, ótimo. Só que muito antes disso acontecer, cada homem e mulher livre já lutava pela sua própria liberdade, não ficou esperando cair do céu. E lutava de que forma? Lutava individualmente ou coletivamente. Individualmente, a pessoa podia, por exemplo, conquistar esse documento aqui. Isso aqui é uma carta de alforria. Ela conseguia comprando. Ela foi vendida ali, correto? Como eu sou livre de forma oficial, eu compro a minha liberdade, compro a mim mesmo. Então você tem um documento que deu essa liberdade a alguém, a um homem chamado Otônio. Vocês vão poder ler ele depois, fotografar ali para ver com mais calma. Luiz, se ela não recebia, como é que comprava a carta de alforria? Podia receber doações, podia juntar um pouquinho de ouro nas minas, por exemplo, podia trabalhar no contraturno e outras formas. E tinha também aquelas pessoas que conseguiam furtivamente enganar capitães do mato e tudo mais e fugir e continuar livre ali. E aí se refugiava em um lugar chamado quilombo. Os quilombos eram então refúgios onde essas pessoas conseguiam viver uma vida minimamente livre. A palavra quilombo significa refúgio ou povoado. E aí eu tenho aqui alguns objetos quilombolas para mostrar para vocês também. Primeiro aqui, parece uma simples pedra, mas é uma pedra lascada em formato de uma faca, para poder ali abrir algum pássaro, uma ave que conseguiu caçar e tudo mais. Achei incrível que mostra um pouquinho da inventividade, como que eles se viravam. E o capitão do mato, ele podia tentar invadir o quilombo, sim ou não? Podia, o problema é ele conseguir. Tentar, ele podia. Conseguia que é a prata. Olha só isso daqui. Isso aqui é uma armadilha.
Vamos contextualizar essa armadilha aqui primeiro. Imagina que todos nós aqui somos quilombolas. Aí eu estou andando, lá voltando para o quilombo, eu vejo o resto de uma fogueira ali perto do rio. Chegou o pessoal, vem cá, para fazer uma reunião. Vocês estão dando mole, estão fazendo fogueira perto do rio. Aí eu vi, é lugar de passagem, todo mundo, não fiz fogueira nenhuma não. Não foi ninguém aqui no quilombo, não foi eu, não foi fulano, não foi ninguém. Aí então o capitão do mar está chegando. Vamos deixar um presentinho para ele então. Ninguém mais passa perto do rio, porque eu vou colocar lá essa armadilha aqui. Fica aberta desse jeito. Se o capitão do mato tentar invadir o quilombo por esse caminho e pisar na armadilha, não vai dar muito bom para ele não. Então isso aqui mostra também da luta e resistência de pessoas negras escravizadas. Até que, resumindo aqui a história, a gente chega no dia 13 de maio de 1888, eu tenho aqui um símbolo desse dia, essa medalha aqui, comemorativa, original comemorativa da abolição da escravidão, vai estar aqui para vocês poderem ver depois, até que chega no dia da efetiva abolição da escravidão. Todos viveram felizes para sempre ao fim da nossa história, ao final, sim ou não? Não, porque Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, festa, muita alegria, porque foi um dia de liberdade. Só que sabe qual foi o problema? Foi o dia 14 de maio. Dia 13 foi top, dia 14 foi terrível. Porque no dia 14 todo mundo acordou e falou assim, poxa, eu estou com fome. E agora, o que eu vou comer se eu não tenho sequer uma moedinha para me alimentar? Vamos dar um exemplo, eu gosto de exemplificar. Eu trabalho aqui no museu. Aí, vamos supor que o museu chega para mim, responsável do museu, e fala assim, Luiz, está demitido. Não quero mais que você trabalhe aqui conosco e tal. Eu vou falar, tá bom, eu estou demitido, o que eu vou fazer? Vou embora. E aí eu viro morador de rua no dia seguinte que eu perdi o emprego? Sim ou não? Não, eu recebo meu salário, então eu tenho dinheiro no banco. Eu tenho meus bens que eu consegui adquirir nesse tempo que eu fui trabalhando remunerado. Eu tenho direitos trabalhistas, eu vou receber seguro-desemprego, meu FGTS, meu acerto. Todos nós hoje nós temos direitos trabalhistas. Vocês concordam comigo que todo mundo aqui era trabalhador? Estava lá a mulher fazendo comida, o outro que fazia sapato, a outra que fazia cabelo, todos eles são trabalhadores. Mas de repente viraram nada. Para onde que foram? Muitos foram morar na rua. Outros, principalmente nas grandes cidades, foram invadir alguns terrenos para poder construir suas casas. Invadir porque não tinha dinheiro para poder comprar. Que terreno que vai invadir o centro da cidade, na zona norte, sim ou não? Vai para a periferia da cidade. Lá longe, no alto do morro principalmente. Porque o alto do morro é um terreno tão ruim que ninguém quer. Eu vou construir um barracãozinho de madeira, bem simples, que é o que eu consigo fazer. Não tem dinheiro para comprar tijolo. Agora vamos juntar essa equação. Barracão de madeira na periferia, lá no alto do morro. Isso aí é o quê? Favela, comunidade. Por que a maior parte das pessoas que moram em comunidade são pessoas negras como eu? Porque são descendentes de ex-escravos que não tinham outra opção que não fosse essa. Luiz, mas isso já faz tanto tempo e, nossa, isso é uma história muito antiga, já deu tempo de resolver isso daí, afinal de contas e tal, mas vamos raciocinar. A escravidão acabou em 1888. Está sendo pegado há 134 anos apenas. Significa que quem tem, levanta a mão para mim, quem tem ou conhece, aí alguém, quem tem parente ou conhece, aí alguém com uns 90 anos ou mais de idade, bisavô, avô e tal, tanto de gente, tem pelo menos uns 30, 40%, que conhece alguém com mais de 90 anos. Significa que vocês conhecem pessoas
que conviveram com a época da escravidão. Eles não viveram naquela época, mas quem cuidava da sua bisavó, do seu bisavô, era alguém que viveu no período da escravidão. Qualquer pessoa de 90 anos hoje, quando nasceu, quem tinha 40 anos de idade, era pessoa daquele período. A gente está há 3 gerações apenas da escravidão. Só tentando, no meu caso, 3. Minha mãe, minha avó e minha bisavó. Chegamos na escravidão. No caso de vocês, aqui tem lá seus 18, 17, 16 anos, 4 gerações apenas. Isso é muito tempo, pouco tempo para poder resolver isso tudo. Pergunto para vocês, esse domingo agora tem Enem. Domingo agora. Aí quem tem mais chance de entrar numa federal de medicina? O filho de um médico ou o filho de um morador de rua? Filho do médico, né? Mas o filho do médico ele tem mais capacidade, sim ou não? Não, ele só tem mais oportunidade. Ele não precisa trabalhar para poder se alimentar, o pai dele já dá tudo. A escola tem um laboratório imenso e as oportunidades são melhores para ele. Agora vamos contextualizar isso aí. A escravidão acabou. Essas pessoas não tiveram direito a nada. Aí vieram os filhos deles, deram poucos direitos. Vieram os netos deles. Pouquinho a mais, mas ainda muito pouco. Pronto, chegamos hoje em dia. Já chegamos nessa geração que está viva aqui hoje. Daí a gente entende um pouquinho por que a gente ainda tem tanto racismo, tanto preconceito, tanta desigualdade social no nosso país. Primeiro, porque a escravidão ela existiu. Segundo, porque além dela existir, ela não foi bem solucionada. Mas eu não quero também que vocês saiam daquele meio negativo. Nossa, que triste, então quer dizer que não tem jeito mesmo. Claro que tem, com mais esforço que outras pessoas. Mas estudando, correndo atrás, a gente tem exemplos 1000 de pessoas que são incríveis, independente de cor de pele. Porque cor de pele, etnia não representa nada. Nada. Ninguém tem mais nem menos capacidade do que ninguém por conta de cor de pele, por conta de preconceito nenhum. E seria ideal que a gente tivesse as mesmas oportunidades para todo mundo. Certo? Queria que vocês entendessem essa parte e que se quem colonizou o Brasil foram os portugueses, quem construiu essa nação foram esses homens e mulheres que foram escravizados. Eu termino aqui nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Sim? Tudo muito bom. Turma ametista, pode fazer a fila atrás desses últimos aqui. Pode sim, pode filmar. Chegou aí no final, agora vamos seguindo. Aí já podem ir para a sala, estão liberados.
isso aí. Museu da Escravidão. Aqui, ó. Galera, depois segue a gente lá, tanto no Instagram quanto no TikTok, Museu da Escravidão. Muito conteúdo que eu coloco.